fundou a primeira rádio no país, em 1923, Roquete Pinto garantiu que aquele era um instrumento ideal para educar o povo. Imagine o que ele diria da internet hoje. Com apenas um clique, um curso preparado no Rio de Janeiro pode ter como aluno um morador da distante Manaus. A democratização do conhecimento é o principal benefício dos chamados cursos à distância. Mas também há problemas. Afinal, o método depende de investimento e da popularização da tecnologia. Além disso, a ausência da presença física do professor e até de uma turma de estudantes tem que ser levada em consideração, principalmente quando se fala do uso dessa técnica para crianças. Para que nós possamos entender as singularidades desse tipo de educação, os avanços brasileiros nessa área e os equipamentos que estão sendo usados no processo de educação à distância, recebemos as especialistas de hoje. Lígia Silva Leite, coordenadora do Polo Rio da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, pós-doutora em Tecnologia Educacional pela Universidade de Pittsburgh, professora do mestrado em Educação da Universidade Católica de Petrópolis e também professora do curso de doutorado em Tecnologia Educacional e Educação à Distância da nova Southeastern University da Flórida. Maria Esther Provenzano, técnica em assuntos educacionais e coordenadora da Divisão de Projetos Educacionais do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, o Cefet. Ela é socióloga com mestrado em Educação em Novas Tecnologias pela Universidade Estácio de Sá e especialista em avaliação à distância pela Universidade Federal de Brasília. Lina Pastor Romizovski, pedagoga, pesquisadora em Educação à Distância, mestre em Tecnologia Educacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, doutora em Design e Desenvolvimento Instrucional pela Syracuse University e diretora técnico-pedagógica da empresa Tecnologia, Treinamento e Sistemas. Bem, nós normalmente temos 4 convidados, apenas o convidado, que seria o representante oficial do MEC, não apareceu para o debate. Lamentamos, mas eu acho que não será prejudicado já pela qualidade que nós temos aqui da presença das nossas especialistas, todas mulheres. Eu vou começar com a Lígia a respeito dessa questão que vem de Roquete Pinto. O rádio surge por Roquete Pinto com essa necessidade de ser educação, acaba virando um grande entretenimento. Mas nós tivemos, principalmente no período da ditadura militar, uma forte utilização, né? O Projeto Minerva, o Mobral. Por que isso acabou? Isso acabou? Eu não diria que isso acabou, não é? Porque o Minerva não existe mais, né? Não, mas a gente não pode dizer que acabou, nós estamos falando de educação à distância, né? E dentro de educação à distância, nós temos gerações de educação à distância que estão ligadas às tecnologias, né? E o rádio é uma geração de educação à distância. E quando veio uma nova geração de educação à distância, que é a televisão, depois veio agora computador, a internet, nós não acabamos com o rádio. Nós talvez tenhamos acabado com um projeto tão grandioso via rádio, né? Como foi Minerva, porque era a época do rádio. Hoje nós não estamos na época do rádio, nós estamos na época do computador, da internet. Então, dificilmente nós teremos um Minerva via rádio, mas nós temos projetos grandiosos aí via internet. No caso específico, eu perguntaria isso para a Esther, a entrada da computação, de certa maneira, não pode estar desviando a questão, porque o acesso é muito limitado ainda, principalmente em dimensão numérica, é escasso, né? Eu gostaria, assim, de retomar a palavra da Lígia, porque eu acho interessante nós pensarmos nas gerações desses meios. Na verdade, um meio ele não supera o outro. Eles convivem nas diferentes realidades sociais. Nós somos um país de grande dimensão e o rádio, apesar de dito superado, ele ainda teria uma importância social nos lugares onde nem a televisão ainda chega. É verdade, o rádio chega basicamente em todo o país. Então, eu acho que um meio não supera o outro. Ele deveria ser utilizado dentro dos projetos específicos. Nós temos hoje a internet para uma minoria da população. Quer dizer, os últimos dados que eu tenho, não sei se as colegas têm dados mais recentes, que apenas 10% da população brasileira teria acesso à internet. Então, por que não buscar esses outros meios que tanto sucesso já fizeram na história da educação à distância do Brasil, especialmente a televisão, que está aí também um pouco esquecida, e também o próprio rádio. Antes da gente entrar no modismo, eu vou pedir auxílio da Lina, qual é a sua visão desse funcionamento? Por exemplo, havia até uma intenção
algum tempo atrás, de que o rádio poderia resolver a questão da alfabetização na África. Muito se falou dessa eficácia do rádio. Você avalia hoje, olhando hoje, que essa utilização que nós já tivemos do rádio no processo de ensino à distância teve eficácia, teve seu valor ou não? Bom, em termos de eficácia, eu acho que é um pouco difícil saber exatamente porque eu acho que o Brasil teve um problema muito sério nessa época, onde rádio e TV eram realmente as mídias mais utilizadas em termos de educação à distância, é que a gente tivemos projetos, né, que mostravam uma certa utilidade. Eu mesma sou realmente, eu acho que tenho uma vivência nesse aspecto, porque comecei em educação à distância no Estúdio de Radiodifusão Educativa da Bahia, que era um programa via rádio, usando o impresso também, mas o que eu acho é que, em termos de eficácia, seria difícil, porque muitos dos projetos não foram devidamente avaliados. Então, o que a gente tem realmente em termos de Brasil é que as perspectivas eram boas, inclusive eram projetos elogiados em termos de planejamento, quer dizer, específicos para as mídias que estavam sendo utilizadas, no caso rádio e TV, mas a gente não tem, em termos de resultados, realmente alguma coisa que nos diga se em termos de eficácia. Agora, resultado a curto prazo a gente pode ver, e no caso eu conheço a realidade da Bahia, onde o projeto de rádio do IRDEB, que foi o primeiro depois do projeto Minerva, realmente teve um índice em termos de aumento de escolaridade significativo, e muitas pessoas para primeiro e segundo grau, e muita gente conseguiu entrar na universidade através desses programas. Então, era um trabalho sério e eu acho que realmente teve um impacto positivo. Não existe mais hoje? Em termos de Bahia. Não, ele também foi descontinuado já há mais de 10 anos. E por que essa? Eu não sei exatamente, porque na época estava fora do Brasil, mas também sei que não houve um motivo assim, em termos de um resultado de avaliação. Esse é um grande problema, né? Porque os projetos descontinuados sem uma avaliação, quer dizer, sempre fica aquele questionamento em termos de se deu certo ou não. Então, eu acho que é uma pena, mas isso faz parte da nossa realidade. Lígia, vamos só para esclarecer uma questão, Lígia. A gente está falando aqui de educação à distância, falei em alfabetização, mas parece que, claro, não existir uma eficácia em se tratando da alfabetização de crianças. Então, quando a gente está falando da educação à distância, a gente já estaria pegando um patamar de segundo grau. É isso? A educação à distância, tradicionalmente, foi voltada mais para adultos, né? Desde o seu início, mais de 200 anos no Canadá e mais quase 100 anos no Brasil, geralmente voltados para adultos, adolescentes, maduros. Mas nós temos iniciativas hoje já isoladas para crianças, para populações cada vez mais jovens, e não com educação formal ou um curso inteiro. Você não vai fazer um ensino básico completo para crianças, né, de 7 a 14 anos à distância. Nós não temos, mas nós temos momentos de educação à distância para crianças. O uso de tecnologia. Não, usa tecnologia também. Sem dúvida. Tanto é que o MEC... melhor que a gente, até melhor que adulto. Mas sem dúvida. Em tecnologia. Né? E até assim, pensando nas tecnologias, o MEC hoje mantém todas essas tecnologias, né? Voltando um pouco àquele até tópico que nós estamos falando, ele tem dos projetos de formação de professores, de formação continuada, ele trabalha com material impresso, ele trabalha com rádio ainda, ele trabalha com televisão e trabalha com computador. Talvez não dessa perspectiva que você trouxe no primeiro momento, de universalizar, quer dizer, para o Brasil inteiro, um projeto via rádio, né, em que todos vão assistir o rádio, mas o MEC hoje oferece aos professores da rede, né, de ensino fundamental e básica a possibilidade de formação continuada com todas essas tecnologias e à distância. Bem, nessa questão ainda de eficácia, Esther, entrando assim nessa dificuldade de avaliação, mesmo assim, o que a gente pode considerar? O ensino à distância seria muito mais uma coisa para suprir uma ausência de tempo? Como é que caracterizaria? Até porque a gente fala que não é útil para a criança, ou não é muito recomendável até, mas a criança, em princípio, tem que estar na escola, não tem que estar em outro lugar. Então, ele acaba sendo necessário mais para quem não tem tempo, não é isso?
Eu acho essa sua pergunta bastante pertinente. Eu acho que a questão da educação à distância, para começar, a gente tem que perguntar, quando a gente pensa educação à distância para criança, educação à distância para formar professores, ela tem sido muito eficaz na formação de professores. Por isso que eu sempre penso que a primeira questão que a gente deve se fazer é educação à distância para quê e para quem? E com que finalidade? Porque onde a educação presencial não vai bem, achar que a educação à distância pode suprir a qualidade da educação já é um começo equivocado. A questão da presença também, que você traz na sua pergunta, ao meu ver, também é muito válida, porque numa pesquisa que eu realizei recentemente com professores, num projeto de formação pedagógica da Fiocruz, nós fizemos uma pesquisa com 7 universidades. E uma questão bastante recorrente nas perguntas e nas respostas desses professores é que todos eles mostravam a falta de tempo para estudar. Então, aí nós encontramos talvez um outro equívoco. O professor precisa se qualificar. Ele vai buscar a educação à distância porque no seu cotidiano ele não tem tempo para o estudo. Então, ele pensa que com a educação à distância ele vai conseguir a qualificação desejada. Só que o grande problema é que a educação à distância precisa de tempo para o estudo. Porque tempo e aí de aprendizado tem que existir de algum momento. Um equívoco. Ela possibilita uma flexibilidade de espaço físico em termos da não existência do espaço da sala de aula. Mas ela exige da pessoa o tempo na sua agenda. Talvez até uma regra de controle próprio muito maior, né? Porque então, você está na sala de aula, está lá. Tá lá, não tem como fugir, mas quando está dentro de casa tem uma coisa que desvia. Mas não o tempo. O tempo você precisa ter agendado, porque ela exige, para ser uma educação de qualidade, o tempo de estudo. Bem, nós vamos só dar um intervalo agora, voltamos já já. A Lina já estava pedindo aqui para falar. Voltamos com você, Lina. Um intervalo e voltamos já já.